Olá, eu sou o professor João Antolino Monteiro e hoje nós vamos falar sobre necessidade econômica. Como você percebe, todos os dias milhares de homens e mulheres saem para trabalhar, ou seja, para realizar alguma atividade produtiva. E nós dizemos em economia que o que motiva as pessoas a fazerem, a executarem uma atividade produtiva é a existência de necessidade. O que é necessidade? O conceito de necessidade ele é um conceito bem simples, é carência ou falta de algo. Então, se eu fosse conceituar necessidade, é carência ou falta de algo. Na economia, o que a gente fez? O que se estudou e discutiu na economia? Como que essas necessidades podem, identificadas, contribuir para que a gente entenda o processo de desenvolvimento econômico. Então, elas existem para que a gente possa, ao analisá-las, perceber o estágio de evolução de determinada sociedade ou de determinada região da sociedade e, a partir delas, utilizar estratégias para promover o atendimento nessas necessidades e permitir a evolução desses indivíduos. Então, em economia se convencionou chamar necessidade vital. Então, um dos tipos de necessidade é a necessidade vital. O que é essa necessidade vital? É aquela necessidade que mantém a vida. Então, nós podemos dizer que uma necessidade vital é comer, vestir, dormir, morar, né? São necessidades que permitem as pessoas manter a sua vida. Então, se as pessoas não têm acesso à comida, não conseguem, dormir, com certeza a vida dessas pessoas vai se degradando até que chega ao fim. Então, essas nós chamamos de necessidades vitais. E elas são aquilo que nos leva a produzir bens e serviços, que nos leva a executar uma atividade econômica. No primeiro momento que a gente sai para realizar uma atividade produtiva, a gente busca atender às necessidades vitais. E com a evolução da sociedade, com a evolução da economia, a gente passa então a olhar para as necessidades secundárias. O que é uma necessidade secundária? É aquele tipo de necessidade que melhora a vida, ou seja, que dá qualidade de vida. Então, essa necessidade secundária, eu posso falar de turismo, de lazer, de educação, apesar que eu acredito que a educação, na perspectiva ou no momento que a gente está vivendo, ela se encontra como uma necessidade vital, mas conceitualmente a gente ainda trabalha com ela como uma necessidade secundária. Então, é preciso que se crie estratégias econômicas, estratégias de desenvolvimento que permitam às pessoas atenderem às suas necessidades vitais e sim, no processo de evolução do desenvolvimento econômico, que elas possam atender às suas necessidades secundárias. E aí você pode estar perguntando, mas ainda falando em necessidade vital e necessidade secundária? Sim, ainda precisa discutir sobre isso. Por quê? Porque nós sabemos aí que uma parte significativa da população mundial mal consegue atender às suas necessidades vitais. E apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, toda a evolução da sociedade, a evolução econômica que nós vivenciamos e acompanhamos, muitos ainda não conseguiram migrar, de terem as suas necessidades vitais atendidas e passarem a buscar então atender as suas necessidades secundárias. Então nós precisamos continuar discutindo isso sim, porque é fundamental o processo de desenvolvimento ou aquilo que a gente queira chamar de desenvolvimento econômico, que todas as pessoas consigam atender às suas necessidades vitais. E aí sim nós vamos buscar desenvolver estratégia para que as pessoas atendam às suas necessidades secundárias. E aí nós ainda dividimos para entender essas necessidades em individual e coletiva. O que é uma necessidade individual? Por exemplo, eu preciso de segurança. Isso é uma necessidade individual. Porém, essa necessidade individual, ela parte dos indivíduos e passa a ser uma necessidade de toda a sociedade. Ou seja,
uma necessidade coletiva, como a gente convencionou chamar. Então veja, segurança é uma necessidade do indivíduo, mas que em determinado momento se torna uma necessidade de toda a sociedade. Portanto, criar estratégias para que os indivíduos consigam atender essas necessidades é garantir que o processo de desenvolvimento econômico aconteça, né? Nós podemos falar de crescimento econômico, e aí quando a gente fala de crescimento econômico, isso aqui deixa de ser importante, porque crescimento econômico é uma variável apenas quantitativa, que se olha a elevação do produto interno bruto, do PIB, independente de quem vai usufruir dessa riqueza produzida ou não. Mas quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente começa a olhar para quê? Para que todos tenham acesso acessada às suas necessidades básicas, né? E aí nós vamos falar de saúde, de saneamento básico, de educação, de segurança, de lazer, de turismo, porque isso está indiretamente e diretamente envolvido no processo de desenvolvimento econômico. Nós só vamos conseguir falar de desenvolvimento econômico quando nós, de vez por todas, conseguirmos sanear ou sanar essa falha econômica. Ou seja, e aí a gente discute o papel da economia nisso, né? Por que a economia se preocupa com isso? Porque a economia, ela se fundamenta em 3 princípios, ou em 3 grandes dimensões, que é o consumo, né? A gente já falou disso outro dia, a produção e a circulação. Ou seja, é necessário que a riqueza produzida ela circule pela economia, então a riqueza produzida circula pela economia e atenda à necessidade de consumo de toda a sociedade. Que se isso não acontecer, nós não temos um processo de desenvolvimento. E o processo de desenvolvimento de qualquer nação, ele é conduzido, ele é puxado pelo nível de consumo de uma sociedade. Se nós temos um país em que as pessoas mal conseguem nutrir as suas necessidades básicas, dificilmente nós vamos ter um país desenvolvido. Para que nós possamos falar em desenvolvimento, nós precisamos falar do atendimento das necessidades básicas da sociedade. Era isso que a gente preparou para a nossa aula de hoje e até a próxima oportunidade. E não esqueça, vai lá, curta o nosso canal no YouTube, Professor João Monteiro, né? Dê o seu like, diga se gostou, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, né? Nos ajude a continuar divulgando e levando o conhecimento de forma gratuita e com qualidade, para atender a todas as pessoas, independente de poderem pagar ou não. Então, o nosso objetivo é levar conhecimento a todas as pessoas de forma simples, desmitificando a economia, ou seja, fazendo com que a economia seja entendida por qualquer pessoa, independente da sua formação. Agradeço a atenção e não esqueça da gente. Até uma próxima oportunidade. Um forte abraço.